Depois de 12 anos sem ouvir nada, eu finalmente recuperei minha audição. Mas o que eu ouvi do meu próprio filho me deixou devastada. Meu nome é Helena, tenho 38 anos, e esta é a história mais dolorosa que já vivi. Uma história que mudou tudo entre mim e meu filho. Tudo começou quando eu tinha 26 anos. Um acidente de carro me deixou surda de forma permanente. Ou pelo menos era isso que todos os médicos diziam. Naquela época, eu estava grávida de 7 meses do meu filho Gabriel. O trauma do acidente foi duplo. Perdi minha audição e quase perdi meu bebê. Gabriel nasceu prematuro, mas saudável. Eu me lembro de chorar quando ele nasceu, porque sabia que nunca ouviria sua primeira palavra ou seu primeiro choro. Criar um filho sendo surda foi um dos maiores desafios da minha vida. Aprendi Libras, me comuniquei por gestos e Gabriel cresceu bilíngue, falando e sinalizando. Meu ex-marido não aguentou a pressão. Ele me deixou quando Gabriel tinha apenas 3 anos, dizendo que não conseguia lidar com minha deficiência. Desde então, somos só eu e Gabriel. Ele se tornou meu intérprete, meu companheiro, minha razão de viver. Nosso vínculo era inquebrantável. Durante todos esses anos, eu continuei fazendo consultas médicas, na esperança de algum dia encontrar uma solução, mas nada funcionava. Até que, há 3 meses, um novo médico me procurou. Ele havia estudado meu caso e acreditava que tinha uma solução experimental. Era uma cirurgia arriscada, com um implante coclear de última geração. As chances de sucesso eram de apenas 40%, mas eu decidi tentar. Gabriel, agora com 12 anos, me apoiou completamente. Ele disse em Libras: "Mãe, você merece ouvir minha voz de verdade." A cirurgia durou 8 horas. Quando acordei, ainda não podia ouvir nada. O implante precisava de algumas semanas para ser ativado. Foram as 3 semanas mais longas da minha vida. Gabriel cuidou de mim, me trouxe comida, fez companhia. Ele estava tão ansioso quanto eu. Finalmente chegou o dia da ativação. Eu estava no consultório, Gabriel ao meu lado, quando o médico ligou o aparelho. E então, aconteceu. Pela primeira vez em 12 anos, eu ouvi um som. Era a voz do médico dizendo: "Helena, você consegue me ouvir?" Eu desabei em lágrimas. Nos dias seguintes, eu redescobri o mundo dos sons. Passarinhos, carros, música, televisão. Tudo era mágico novamente. Mas eu tive uma ideia. Em vez de contar para Gabriel imediatamente, eu queria fazer uma surpresa especial para ele. Decidi fingir que ainda estava surda por alguns dias, para planejar algo incrível. Queria que fosse um momento inesquecível. Gabriel não suspeitava de nada. Continuávamos nos comunicando em Libras como sempre. Ele continuava sendo meu intérprete. Eu estava planejando revelar minha audição no aniversário dele, que seria em 1 semana. Queria cantar parabéns pela primeira vez. Mas então, na 3ª noite depois da ativação, aconteceu algo que mudou tudo. Algo que eu nunca poderia ter imaginado. Eu estava no meu quarto, fingindo dormir, quando ouvi Gabriel falando no telefone com alguém. Ele achava que eu não podia ouvir. No início, pensei que fosse só uma conversa normal com um amigo. Mas então eu ouvi as palavras que despedaçaram meu coração. "Cara, eu não aguento mais", Gabriel disse. "Viver com minha mãe surda é muito chato. Eu nunca consigo fazer nada." Meu sangue gelou. Eu continuei ouvindo, esperando que fosse apenas um desabafo momentâneo. Mas piorou. "Ela não entende que eu quero ser normal", ele continuou. "Todos os meus amigos me chamam de filho da surda. É constrangedor. Cada palavra era como uma punhalada no meu peito. Este era o menino que eu achava que me amava incondicionalmente. Eu sonho com o dia em que ela vai embora ou, sei lá, que outra pessoa venha morar conosco", ele disse. Naquele momento, eu senti como se tivesse perdido minha audição novamente. Mas desta vez, era meu coração que estava quebrado. Gabriel continuou: "Eu finjo que gosto de falar Libras com ela, mas na verdade odeio. Quero poder ser uma criança normal." Eu estava tremendo na cama, tentando não fazer barulho. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. "Você não faz ideia do peso que é ser intérprete da sua própria mãe", ele disse. "Eu nunca posso ser criança." Parte de mim queria correr até ele e revelar que eu podia ouvir. Mas outra parte precisava saber até onde ia essa conversa. "Às vezes eu penso que seria melhor se ela tivesse, sei lá", Gabriel sussurrou. "Pelo menos eu poderia ter uma vida normal." Essa foi a gota d'água. Eu não consegui mais ficar quieta. Soltei um soluço involuntário, alto demais para esconder. Gabriel parou de falar imediatamente. Ouvi ele dizer: "Cara, acho que acordei minha mãe.
Tenho que desligar. Alguns segundos depois, ele apareceu na porta do meu quarto. Eu fingi que estava dormindo, mas meu corpo ainda tremia. Mãe, você está bem? Ele perguntou em libras. A ironia da situação era devastadora. Ele falava comigo em libras, fingindo se importar. Eu me virei e respondi em libras que estava bem. Só tive um pesadelo. Ele acenou e voltou para o quarto dele. Passei a noite inteira acordada, repensando cada momento dos últimos 12 anos. Será que tudo foi mentira? Será que ele sempre me odiou? Na manhã seguinte, eu observei cada gesto dele, cada sorriso forçado, cada sinal em libras feito com impaciência. Durante o café da manhã, Gabriel me perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim, mas por dentro estava despedaçada. Naquela noite, eu ouvi Gabriel falando com o mesmo amigo novamente. Desta vez, prestei atenção desde o início. Ela pareceu estranha hoje, ele disse. Às vezes eu acho que ela suspeita que eu não gosto dela. Mas eu sou um bom ator, Gabriel riu. Ela nunca vai descobrir o que eu realmente penso dela. Eu pensei que meu coração não podia quebrar mais, mas eu estava errada. A cada palavra, ele se despedaçava um pouco mais. Sabe o que é pior? Gabriel continuou. Ela acha que somos super unidos. Se ela soubesse que eu conto os dias para completar 18 anos... Naquele momento, eu tomei uma decisão. Não poderia mais fingir que não ouvia. Precisava confrontar a situação. No dia seguinte, chamei Gabriel para conversarmos. Ele veio sorrindo, como sempre fazia quando pensava que eu não podia ouvir. Gabriel, eu disse em voz alta, pela primeira vez em 12 anos. Precisamos conversar. O rosto dele ficou branco. Ele me olhou com pânico nos olhos. Mãe, você pode ouvir? Sim, Gabriel, eu posso ouvir. E eu ouvi tudo o que você falou sobre mim nos últimos dias. Ele tentou negar, mas eu repeti palavra por palavra o que ele havia dito. Suas pernas tremeram e ele se sentou. Mãe, eu posso explicar. Ele começou a chorar. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava desabafando. Desabafando? Eu perguntei. Gabriel, você disse que seria melhor se eu tivesse morrido no acidente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel chorava, mas não conseguia formar palavras para se defender. Durante 12 anos eu pensei que éramos uma equipe, eu disse. Eu pensei que você me amava apesar da minha deficiência. Eu amo você, mãe, ele disse entre soluços. Mas é difícil. Você não entende como é ser diferente por causa da sua mãe. Diferente? Eu perguntei. Gabriel, eu nunca te pedi para ser meu intérprete. Você se ofereceu. Você disse que queria ajudar. Eu era criança, ele gritou. Eu não sabia que ia ser prisioneiro da sua deficiência para sempre. Aquela palavra, prisioneiro, ecoou na minha mente. Era assim que ele me via? Como uma prisão. Gabriel, você tem 12 anos. Você tem uma vida inteira pela frente. Nunca te impedi de fazer nada. Você não precisa me impedir, ele disse. Sua presença já impede. Eu não posso levar amigos em casa porque eles ficam desconfortáveis. Então você prefere que eu vá embora? Eu perguntei, mesmo sabendo que a resposta poderia me destruir. Gabriel hesitou. Por um momento vi o menino que eu criei, vulnerável e confuso. Mas então ele disse, às vezes, sim. Naquele momento, eu entendi que tinha duas escolhas. Brigar com meu filho ou tentar entender o lado dele. Gabriel, senta aqui, eu disse. Vamos conversar como nunca conversamos antes. Sem libras, sem intermediários. Ele se sentou relutantemente. Pela primeira vez, eu podia ouvir sua respiração agitada, seus suspiros de frustração. Me conta como foi crescer comigo, eu disse. Me conta a verdade, mesmo que doa. E então Gabriel começou a falar. Ele me contou sobre as vezes que se sentiu envergonhado na escola. Sobre como os outros pais o olhavam com pena. Sobre como ele se sentia responsável por mim desde muito pequeno. Eu nunca pude ser só uma criança, ele disse. Eu sempre tive que ser seu protetor, seu intérprete, seu cuidador. Cada palavra dele me fazia perceber como eu havia sido egoísta sem perceber. Eu havia colocado um peso imenso nos ombros dele. Quando o papai foi embora, você disse que éramos uma equipe, Gabriel continuou. Mas eu era criança. Eu não escolhi ser parte dessa equipe. Você tem razão, eu disse. Eu transformei você em um adulto quando você ainda era criança. Isso foi injusto. Gabriel me olhou surpreso. Acho que ele esperava que eu ficasse brava, mas eu estava começando a entender. Mãe, eu não odeio você, ele disse mais calmo. Eu amo você, mas eu odeio a situação. Eu odeio ser diferente. E agora que eu posso ouvir? Eu perguntei. As coisas podem mudar? Gabriel ficou pensativo. Eu não sei, ele disse honestamente.
12 anos é muito tempo. Eu não sei como ser normal. Então vamos aprender juntos, eu disse. Vamos aprender a ser mãe e filho de um jeito novo. Os dias seguintes foram estranhos. Gabriel ainda estava se acostumando com o fato de que eu podia ouvir. Às vezes ele esquecia e começava a falar em libras. Outras vezes ele testava minha audição fazendo barulhos. Eu percebi que, de certa forma, minha surdez também havia sido uma prisão para mim. Eu havia me tornado dependente dele. Decidi procurar ajuda profissional. Encontrei uma psicóloga especializada em dinâmicas familiares e deficiência. Nas primeiras sessões, Gabriel mal falava, mas aos poucos ele foi se abrindo sobre seus sentimentos. A psicóloga me ajudou a entender que Gabriel havia desenvolvido um senso de responsabilidade além da idade dele. Ele nunca teve permissão para ser criança, ela me explicou. Ele sempre teve que ser seu apoio emocional e prático. Eu comecei a fazer mudanças. Contratei uma intérprete para situações oficiais. Aprendi a usar mais tecnologia assistiva. Gabriel começou a ter mais tempo para si mesmo. Ele voltou a jogar futebol, algo que havia abandonado para cuidar de mim. Mas o processo de cura não foi linear. Houve recaídas, discussões, momentos de tensão. Uma noite, Gabriel veio ao meu quarto chorando. Mãe, eu me sinto culpado por ter falado aquelas coisas. Gabriel, você estava liberando anos de frustração reprimida, eu disse. Era necessário que saísse. Mas eu magoei você, ele disse. Eu vi no seu rosto quando você ouviu. Sim, você me magoou, eu admiti. Mas também me ajudou a entender que eu precisava mudar. Nos meses seguintes, nossa relação começou a se transformar. Pela primeira vez, Gabriel estava sendo realmente honesto comigo. Ele me contou sobre os sonhos que havia abandonado, sobre os amigos que havia perdido, sobre a raiva que sentia. Eu também me abri sobre minha culpa, sobre como me sentia um fardo, sobre medo de ser abandonada novamente. Mãe, eu nunca vou te abandonar, Gabriel disse um dia. Mas eu preciso que você me deixe crescer. E eu preciso aprender a ser independente, eu respondi. Não é justo que você seja meu mundo inteiro. Comecei a fazer novos amigos na comunidade surda. Aprendi que minha deficiência não me definia completamente. Gabriel também fez novos amigos. Pela primeira vez, ele trouxe colegas para casa sem se sentir envergonhado. Hoje, 6 meses depois daquele dia doloroso, posso dizer que nossa relação está mais forte do que nunca. Não porque fingimos que nada aconteceu, mas porque enfrentamos a verdade de frente. Gabriel ainda tem momentos de frustração e eu ainda me sinto culpada às vezes, mas agora conversamos sobre isso. A psicóloga nos disse que construímos uma nova dinâmica familiar, mais saudável para ambos. Ontem, Gabriel me surpreendeu. Ele chegou em casa com um buquê de flores e disse: Mãe, obrigado por ter lutado para ouvir. Obrigado por ter me escutado também, eu respondi, mesmo quando doía. Ele riu e disse: Agora você pode ouvir quando eu disser que te amo de verdade. E pela primeira vez em 12 anos, eu ouvi meu filho dizer eu te amo, com sua própria voz. Às vezes, as verdades mais dolorosas são as que mais precisamos ouvir, mesmo quando elas vêm das pessoas que mais amamos. Minha audição foi um milagre, mas ouvir a verdade do meu filho foi uma bênção disfarçada de tragédia. Hoje, eu sei que amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre aceitar as imperfeições e trabalhar juntos para melhorar. E vocês, já tiveram que enfrentar uma verdade dolorosa sobre alguém que amam? Deixem nos comentários. Se esta história tocou vocês, deixem seu like e se inscrevam no canal para mais histórias reais como esta. Obrigada por terem me ouvido. Até a próxima.